Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, dessa vez muito especial, por se tratar de um convidado ilustre, que já faz um tempo que eu não vejo. Então eu trago para vocês o Dr. Zaqueu Astoni, que já já estará conosco para poder contar um pouco do seu trabalho na área de cultura. Ele já se faz presente, vamos mandar um convite. Maria Luísa, querida, seja bem-vinda. Zaqueu. Tô- Ué. Zaqueu, você tem... Deixa... Não tá aparecendo. Zaqueu, não sei se você tá me ouvindo, mas não aparece as carinhas para eu te enviar a solicitação. Tem como você me enviar? Estranho. Vamos aguardá-lo aqui, que já já o Zaqueu vai estar aqui conosco. Deixa eu enviar uma mensagem aqui pelo YouTube. Ele vai... Sim, tem que solicitar. Gente, é o seguinte... Porque o Zaqueu, ele tá usando o WhatsApp web. Deixa eu avisá-lo aqui. Eu vou... Gente, para não perder o conteúdo da live, eu vou encerrar e vou falar com ele aqui pelo WhatsApp, porque ele tá usando o WhatsApp web e ali não aparece a possibilidade de eu enviar o convite para ele, tá bom, gente? Vou encerrar, já já eu volto. Aliás, ele já está aqui conosco. Adilson. Peraí. Roberto, seja bem-vindo. Oi, Luana. Olá, Zaqueu. Tudo Boa bom? noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Boa noite. Um prazer participar com você desta live e bom te rever. Ah, igualmente. Eu que agradeço você ter aceitado. A imagem tá legal? Tá bacana? Tá Certinho, né? tranquilo. Escutando bem? Sim. Tá tudo ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer a sua participação e o seu aceite em estar compartilhando conosco um conteúdo tão importante e explicando, né, como é que está sendo o seu trabalho frente à cultura, com o patrimônio histórico, né? Mas antes de começar efetivamente a entrevista, eu queria falar com o pessoal, gente, que vocês podem deixar os comentários aqui embaixo, algumas perguntas que vocês tiverem para o convidado, e se possível, tem um aviãozinho embaixo que vocês podem enviar via direct para as pessoas, que elas vão receber automaticamente o link da live e também deixar os corações, porque o algoritmo do Instagram, ele funciona muito com os corações e isso vai notificando os seguidores com mais agilidade. E para a gente começar a nossa conversa, eu quero fazer a apresentação do meu convidado, gente. Zaqueu Astoni Moreira é advogado, pós-graduado em Gestão Pública pela UFOP, mestrando em Preservação do Patrimônio Cultural pela Unesco, /IFAM,
chefe de gabinete da Prefeitura de Ouro Preto, secretário de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto, presidente do Fundo de Patrimônio de Ouro Preto, membro titular do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural da OAB-MG, foi agraciado com a medalha Dia de Minas em 2017 e medalha da Inconfidência em 2018. Tem um vasto currículo aí frente à cultura e o patrimônio histórico. Parabéns, Aqueu, que Deus te abençoe e que lhe dê vida longa. Para a gente poder começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, né, quais são as estratégias, né? Nós sabemos que Ouro Preto é uma cidade conhecida mundialmente, e além da cidade, Ouro Preto também tem 13 distritos, né? Então, como que vocês estão fazendo com relação às estratégias para enfrentar a pandemia? Primeiro, Luana, agradecer, nós nos conhecemos desde a época do Colune, né? Fomos privilegiados de ter passado por um colégio público, gratuito e de enorme qualidade, que não só formou profissionais, né, como cidadãos de bem, ou pessoas que eu agradeço muito de ter tido esse privilégio. Estive à frente da Secretaria de Cultura e Patrimônio de 2017 até abril deste ano, e peguei parte da pandemia, do início, né, logo que deflagrou todo o processo no Brasil no princípio de março, e para a cultura em si é muito preocupante, em especial porque foi o primeiro setor a fechar e provavelmente será o último a reabrir, em especial os espetáculos, as apresentações artísticas. E é muito preocupante, porque grande parte do trade cultural e do trade turístico, né, em especial os artistas, quase na sua grande maioria, né, não possuem, não trabalham com anotação na CTPS, com vínculo formal de emprego. Então, aí se torna um desafio muito grande a manutenção, né, da renda, do fomento ao emprego. E destaco, né, que deixamos pronto, juntamente, quero aqui agradecer a equipe da Secretaria de Cultura e Patrimônio, que foi um privilégio trabalhar com eles durante esses 3 anos, e deixamos pronto um edital do Fundo Municipal de Cultura, que foi implantado, né, ele existia em lei, mas não tinha sido operacionalizado, e conseguimos operacionalizá-lo no final de 2017, que lançamos o primeiro edital municipal do Fundo Municipal de Cultura, e deixamos pronto um edital na sua segunda versão, no valor de R$200 mil, contemplando 40 projetos culturais, que daria, né, um fôlego para a classe, em especial nesse momento de grave dificuldade que a cidade passa. E Ouro Preto é uma cidade que hoje, pelos dados da FEMcomércio, mais pessoas trabalham ligadas à educação, à cultura, ao turismo e ao serviço do que, por exemplo, da mineração. Então, o poder público, né, é o grande capitão aí da questão de tomar a frente das iniciativas, né, de modo que o setor não fique desassistido nesse momento que o país passa, porque a gente sabe de todas as dificuldades que todos enfrentam, as dificuldades que o setor cultural teve, em especial para poder receber os benefícios do governo federal. Agora, né, Minas Gerais, com o novo secretário de Cultura e Turismo, Leônidas, que é um amigo, uma pessoa próxima e uma pessoa de um currículo excepcional e de muita competência, teremos também, né, já está em operação diversas ações do governo estadual, porque é o momento de união dos 3 entes da federação para tentar auxiliar a classe nesse momento de dificuldade. O Arte Salva, né, que é um programa recentemente, né, né, bem interessante, que está contemplando, né. Espero realmente que isso dê um fôlego para essa classe que movimenta, né,
a economia. Márcia, minha Com querida. certeza, né? Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, Sim. a Uhum. cada R$ 1 investido em cultura, reverte 3 para a sociedade, A né? taxa de Diretamente. conversão é Então, muito alta. é muito alta e mostra, né, toda uma cadeia da economia criativa ligada ao setor cultural que precisa ter uma atenção necessariamente por parte do poder público. Sem dúvida. E Ouro Preto também é uma cidade que tem como característica a religiosidade das pessoas. Existe Sim. alguma política pública, mesmo agora que você não está mais à frente, né, da secretaria, mas eu acredito que você é, né, tenha contato com o pessoal e também por morar em Ouro Preto, está ciente de alguma estratégia que adotou para levar, né, um alento, porque a religiosidade, independente da crença, né, ajuda muito a superar uns momentos tão delicados como o atual. Não, diversos segmentos, em especial religioso. Temos em Ouro Preto o turismo religioso, né? Muito forte. Eu destaco a Semana Santa em Ouro Preto. Ela foi colocada como uma das 10 principais Semanas Santas do mundo. Inclusive, ela saiu no jornal The Guardian no ano passado. E é um setor, né, com um grande apego, primeiro, da fé. As pessoas, né, a cidade de Ouro Preto é uma cidade que a religiosidade se faz muito presente no dia a dia, né, são não só uma religiosidade que vem desde o período colonial. A conexão está falhando um pouquinho. Vê se melhorou. Melhorou? Pronto, melhorou agora? Agora Estava estou te tendo um escutando. delay. Estava tendo realmente um desencontro. Então, como eu estava dizendo, Ouro Preto, a religiosidade se faz presente desde o período colonial. Basta ver, né, todas as igrejas em Ouro Preto, a arte sacra, né, que é referência no mundo inteiro, o Aleijadinho, né, o patrono das artes brasileiras, e a atividade ligada às manifestações religiosas são muito fortes em Ouro Preto. E, por exemplo, eu destaco a Semana Santa, que é um período com uma alta procura turística em Ouro Preto, um turismo ligado à questão primariamente, né, aos aspectos religiosos, e segundo, aos aspectos culturais e patrimoniais. E este ano, com a pandemia, foi muito difícil para todo o setor comercial, né, e turístico que é ligado à atividade religiosa, porque foram todas suspensas, né? Eu destaco a Semana Santa, o Corpus Sim, Christi. A Semana Santa de Ouro Preto, ela foi elencada como uma das 10 principais Semanas Santas do mundo. Ela saiu no The Guardian, nossa, aquele jornal sensacional. inglês, no Sim. lado, e, e é um momento de muita fé, devoção. Tem até uma frase célebre do Ângelo Osvaldo, que já foi ministro da Cultura, prefeito de Ouro Preto, que ele coloca que a Semana Santa é uma festa barroca em tempo de fé. E é muito bonito, para quem não É. conhece, até faço o convite, que no momento da confecção dos tapetes devocionais no trajeto da Semana Santa, é um momento belíssimo, onde a comunidade e os turistas, né, comungam daquele espírito da Semana Santa para fazer os tapetes. E para Ouro Preto foi uma perda muito grande, com toda a cadeia produtiva ligada ao turismo cultural e religioso, porque os hotéis não estavam operando, os restaurantes, as lojas, os guias de turismo, que é um setor que inclusive tem passado uma dificuldade muito grande, e toda a cadeia produtiva. Para Ouro Preto é um momento de grande apreensão
e até para saber como ser retomado, né, de que forma, de uma maneira correta, que tenha, né, todas as características, as obrigações sanitárias, né, recomendadas pela OMS, de modo que a atividade retome de maneira responsável, né, Sim. mantendo o fomento, a geração do emprego e renda, mas atendendo às recomendações de saúde, que é uma premissa que não tem como fugir dela nesse momento. Não tem. E há de se conseguir um equilíbrio para que a saúde financeira e a física, né, tenham espaço, porque a vida é um bem maior, mas Com certeza. a economia também, ela precisa ser também vista como uma força motriz. E Ouro Preto, né, grande parte, como você bem falou, por dados estatísticos, a mineração também faz parte, mas o turismo cultural e religioso também é um grande mola mestre da cidade e dos seus 13 distritos. Com Inclusive, certeza. né, eu queria que você discorresse um pouco do seu período frente à Secretaria de Turismo de Ouro Preto. Você ficou, né, durante 3 anos na gestão. Quais foram as políticas públicas que você implantou? Quais foram os seus desafios? Primeiro, quando cheguei à secretaria, algumas situações me causaram um pouco de estranheza. Por exemplo, eu destaco a Casa da Ópera estava fechada para espetáculos, né? O teatro mais antigo das Américas em funcionamento, o primeiro palco que uma mulher de origem negra subiu no país, que a gente tem um registro, né, documental disso através de uma carta do Cláudio Manuel da Costa para um amigo em Coimbra, dizendo que duas mulheres se apresentaram na Casa da Ópera e mesmo existindo o decreto da Dona Maria I proibindo as mulheres de atuarem, os homens se travestiam, né, para atuação no papel feminino, o governador teria feito vistas grossas e não criou nenhum tipo de empecilho. Então, um teatro daquela importância, Sim, ele está fechado para espetáculos, me meu chamou muita Deus, atenção, de uma você... maneira de um espaço daquela magnitude, né, artística e museal jamais poderia estar fechado, mas ao mesmo tempo a dificuldade financeira que o município enfrentava e enfrenta. Mas eu resolvi abrir a agenda em comum acordo e apoio restrito da equipe da Casa da Ópera, que eu quero até deixar meu abraço e agradecimento. E, para nossa surpresa, em momentos de crise surgem ideias novas e que são boas. A Casa da Ópera se mostrou, nós abrimos a agenda durante 3 anos e quase 5 meses que estive à frente da secretaria, nós não contratamos nenhum espetáculo por não ter recurso financeiro para tanto, porém, a agenda da Casa da Ópera estava lotada, com espetáculos via lei de incentivo à cultura ou pela bilheteria, que o artista, né, que ali se apresentava, faria a cobrança. E ano Sim. passado, por exemplo, com muito orgulho e muita gratidão a toda a equipe da Casa da Ópera, nós recebemos entre visitantes e espectadores 25 mil pessoas, com Nossa, 92 eventos e 80% dos que eventos lindo. gratuitos. Isso é muito importante, que mostra que um espaço daquele, ele tem uma sustentabilidade, né? É um equipamento de cultura que tem uma procura muito grande. Investimos muito nas casas de cultura também, porque eu digo muito, é muito melhor um bairro ter uma casa de cultura do que um posto de polícia, né? Nossa, Obviamente, com a importância que sim. a gente sabe das atividades de segurança, mas através da cultura a gente vai levar educação, cidadania e, por óbvio, diminuir os índices de criminalidade. Então demos todo o apoio às atividades das casas de cultura, retomamos, né, o diálogo com o Conselho Municipal de Política Cultural,
que ele teve uma atuação muito aguerrida em momentos de terra arrasada na Secretaria de Cultura e Patrimônio, e de imediato começamos os fóruns territoriais de cultura, iniciando pelos distritos mais longínquos da sede, que eu destaco, Mota, Miguel Burnier, Engenheiro Correia, para depois chegarmos à sede com as pré-conferências e a conferência de cultura, que subsidiaram, né, o Plano Municipal de Cultura. Ouro Preto não tinha um Plano Municipal de Cultura, que está em tramitação na Câmara, né? Lembrando que o apresentamos em dezembro ao Legislativo, e ele está em tramitação na Câmara, ainda não houve aprovação dele, mas o texto final foi entregue, está agora a cargo dos vereadores para fazer apreciação, né, para o processo legislativo na sua natureza jurídica, mas eu achava um grande absurdo Ouro Preto, uma cidade que é referência cultural mundial, não ter um plano municipal de cultura, que é transformar a cultura numa política de Estado. Então foi feito todo um apoio para a elaboração desse plano, que eu quero aqui agradecer, né, o apoio do Conselho Municipal de Política Cultural, que teve um papel fundamental, né, na participação popular, né, na elaboração da minuta que foi enviada à Câmara e que a gente aguarda, né, ansiosamente a aprovação. E também a retomada do Fundo Municipal de Cultura, porque é um instrumento democrático de acesso aos recursos, né? Não fica como um critério subjetivo do gestor apoiar A, B ou C, e sim de uma decisão colegiada, né? Porque a decisão final dos projetos contemplados, né, pelo Fundo Municipal de Cultura cabia uma comissão formada por pessoas ligadas à secretaria, servidores efetivos e membros do Conselho Municipal. E isso, a decisão se tornava uma decisão plural, colegiada, né, e referendada por todos os aspectos de ampla acessibilidade e de modo que todos pudessem, né, ter uma decisão justa do projeto que seria ou não contemplado. Retomamos também os projetos da Casa de Cultura Negra de Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade, é a segunda cidade no país que tem uma maior população que se autodeclara negra, e a Casa de Cultura de Ouro Preto, ela foi executada a primeira etapa do governo do então prefeito Ângelo Osvaldo, e depois a última gestão não continuou os investimentos, que era a segunda etapa da Casa de Cultura Negra ter sanitário, Luana. Você tem ideia, a Casa de Cultura Negra é banheiro, porque o gestor seguinte ao Ângelo não quis continuar o projeto, e foi retomado esse projeto. É um projeto que, para mim, me é muito caro, e eu tenho um carinho, um apreço muito especial, porque ele foi todo concebido, né, primando pelo resgate da importância da população negra na construção de Ouro Preto e a importância da população negra para o Brasil. Por exemplo, todo o paisagismo da Casa de Cultura Negra são com plantas ligadas à cultura, à religião e à medicina africana. Por exemplo, a cerca viva da Casa de Cultura é feita com ora pronobis. Temos um pé de jabuticaba, capim-cidreira, comigo ninguém pode, amora, pitanga, canela. Plantamos uma camélia, né, que era a planta que os abolicionistas usavam na lapela do terno. Colocamos 2 arenas nos moldes, né, de um anfiteatro romano, e no centro das arenas adinkras, que são símbolos, né, africanos do povo Akan, que muito presente em construções de Ouro Preto, de modo que a população, a Casa de Cultura Negra, tivesse, né, todo o investimento à altura da importância, né, do que representa
o povo negro na construção de Ouro Preto, porque se existe a mineração da forma que foi feita, graças, né, à sabedoria, à expertise da população africana, que aqui veio, né, escravizada, e se existe o barroco, é graças ao trabalho da população negra. Há de se destacar, né, o Aleijadinho era filho de uma escravizada com o português, e isso durante muito tempo na história foi relegado ao segundo plano, que é um absurdo, né? O tanto de pessoas que vêm a Ouro Preto para conhecer a obra do Aleijadinho e o aspecto, né, deles ser filho de uma escravizada, ser negro, sempre foi relegado ao segundo plano. Eu lembro que a importância do Aleijadinho é tamanha que uma vez eu recebi em Ouro Preto o vice-presidente do Irã, já recebi o prefeito do Vaticano, todos eles vieram aqui para conhecer a obra do Aleijadinho. E o Aleijadinho, a questão dele ser, a origem dele era relegada a segundo plano. Então, hoje, a Casa de Cultura Negra é um espaço ímpar, teve todo o investimento. Também quero agradecer diversos artistas de Ouro Preto que doaram obras que foram colocadas na Casa de Cultura Negra, que se tornou também uma galeria permanente com obras de grandes fotógrafos de Ouro Preto. E também retomamos, né, abrimos um diálogo com a Fundação Palmares para um projeto ligado à Fundação Palmares pelo então presidente, né, o doutor Erivaldo, porque o atual presidente, né, não vou nem me delongar aqui, né, Dispensa comentários. dispensa comentários, que é uma pessoa totalmente inadequada, né, para o que a Fundação Palmares precisa. Isso é um absurdo que o país está passando. Mas o ex-presidente, o Erivaldo, que saiu logo que se iniciou a gestão do presidente Bolsonaro, ele conseguiu colocar Ouro Preto, é a única cidade que não é capital de estado, num projeto de educação junto às escolas. E chama Da África ao Brasil, que mostra justamente a importância do povo negro para a formação do Estado brasileiro e promove, né, a questão a promoção da igualdade racial, que ela é muito necessária e tem que ser feita, né, desde o início da formação educacional do indivíduo. Então, ele é voltado para a educação básica, teve uma formação, né, quero aqui agradecer o empenho da Secretaria Municipal de Educação, porque esse projeto foi feito em parceria constante com a Secretaria de Educação, que eu quero agradecer a secretária Rosa, a Elis Regina, né, que participou desse projeto, junto com o Florenço, que ele foi uma formação, primeiro, dos professores, com o material didático da Fundação Palmares, e, na sequência, o material ser replicado nas escolas. Porque é necessário, né, um trabalho em parceria com as diversas secretarias do município. A gestão pública, né, por muitas das vezes, ela é criticada pela falta de diálogo de diversos setores de uma administração. Aqui em Ouro Preto foi implantado agora um projeto pioneiro de educação patrimonial, capitaneado pela doutora Cláudia Pereira, e era interessante que diversas secretarias faziam diversos projetos de educação patrimonial que não comunicavam entre si. Então, o que foi feito? Os ruídos, Isso é ruídos muito de comum, comunicação. Né? na administração pública, a ausência, né, de trabalho intersetorial, intersecretarias, de modo que todos possam falar a mesma língua. Então, foi feito um trabalho capitaneado pela doutora Cláudia, da Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria de Cultura e Patrimônio e a Secretaria de Turismo. O ex-secretário era um grande parceiro, o Felipe Guerra, quero aqui até agradecê-lo, para que toda a educação patrimonial do município de Ouro Preto ela tivesse uma vertente única e que houvesse um diálogo entre os vários atores que ali estavam atuando. E chamamos também para esse programa
à Universidade Federal de Ouro Preto, que é fundamental que participe, né, do dia a dia da cidade, das ações, né, de extensão. O próprio IFAM também, que é muito importante a participação dele, porque o IFAM tem a tutela, né, do sítio tombado, teve um papel fundamental na preservação de Ouro Preto. Então, diversas secretarias, diversos órgãos para um programa de educação patrimonial, que inclusive teve agora, recentemente, o apoio do Ministério Público. Quero agradecer o promotor Domingos, com a destinação de um valor que era oriundo de uma multa ambiental para a confecção do material educacional que será replicado junto às escolas. E é um programa belíssimo, foi feita uma reedição interessante, que a gente vê soluções cíclicas, né? Que num primeiro momento a gente achava que estariam defasadas dada a tecnologia. Por exemplo, álbum de figurinha. Com a tecnologia presente na vida das crianças, por muito tempo achamos que o álbum de figurinha era algo do passado. E na última Copa do Mundo a gente viu que não, que ele ainda tem um apelo junto aos mais jovens, né? E até adultos que gostam de colecionar. Em Ouro Preto, na década de 70, teve um programa de educação patrimonial da Maria Zélia Trindade, que foi replicado nas escolas, um álbum de figurinha, e os alunos, de acordo com aquele monumento que eles visitavam, ele recebia a figurinha para completar o álbum. E tinha troca entre os alunos. Jogar E esse bafão. material É da nossa época. E esse material foi replicado, será aplicado nas escolas. Ele seria entregue agora em março, mas com a pandemia, a suspensão das atividades, né, das escolas, ele está suspenso, mas será entregue no momento oportuno. E é muito importante porque ficou um material belíssimo e que agora agrega, né, o conceito moderno de patrimônio cultural, que engloba o patrimônio imaterial, que é uma premissa, né, prevista na Constituição Federal e que foi regulamentada tem pouco tempo, no meu ponto de vista, né, porque demorou alguns anos para ter a implementação, e que foi contemplado nesse material. O IFAM nos ajudou muito. Quero aqui até agradecer a Kátia Bogei, a nossa ex-presidente do IFAM, que também está nos assistindo, que foi uma parceira de todo momento, de toda hora em Ouro Preto, que conseguiu ampliar o diálogo do IFAM e aproximá-lo dos gestores que estão na ponta, né, que é muito importante que tenha um diálogo entre o município, o Estado e o governo federal. E o IFAM é parceiro nesse programa de educação patrimonial. A Kátia fez uma gestão pioneira no IFAM, que deixou saudade em todos, e é uma pessoa extremamente que tem um reconhecimento de todos os gestores. E o programa de educação patrimonial, ele é fundamental para a vertente, né, de se trazer no indivíduo, desde o início da sua formação acadêmica, né, a importância do patrimônio que ele vive nele, né? Isso é fundamental, porque um aluno em Ouro Preto, ele tem que ter o conhecimento e tem que ter, né, a participação e a vivência do que significa aquela cidade que ele está inserido. E esse material, pena que eu não estou com ele aqui em mãos, que senão eu poderia mostrar, mas depois eu divulgo ele no Instagram, no Facebook. É um material belíssimo, que teve o apoio da comunicação da prefeitura, um trabalho belíssimo da fotógrafa Anne Sou, do Gilson, diretor de comunicação, e a professora Cláudia, né, a doutora Cláudia, uma escritora, uma estudiosa, uma pessoa, uma entusiasta da educação pública de qualidade e que capitaneou essas ações em conjunto, né, com as diversas secretarias, que é um programa importantíssimo para todos os aspectos da dinâmica de formação acadêmica, né, dos alunos de Ouro Preto, e para a sensibilização
porque o programa ele aproxima o aluno do seu dia a dia, inclusive com um trabalho de mapas afetivos, né? Porque há de se criar, né, no indivíduo a concepção que o patrimônio também é do seu dia a dia. Às vezes o campinho de futebol que o aluno vai jogar bola é um patrimônio para ele, né? Sem Então tem que se dúvida. fazer simbiose do patrimônio que existe com a chancela, né, do poder público e o patrimônio do indivíduo para que exista um diálogo entre o que ele tem de percepção do que seria patrimônio e do que tem a chancela, né, estatal com reconhecimento coletivo como um patrimônio cultural. E você tocou num ponto muito interessante sobre a Casa da Ópera, que esse ano comemora 250 anos. Como é que vai ser feita essa comemoração, né, frente às dificuldades que a pandemia está enfrentando? E eu queria, antes que você respondesse, né, parabenizá-lo por tantos projetos que você executou, né, num período curto, 3 anos com tantas ações e revitalização. Casa da Ópera, né, que é referência na América Latina, você contou com muita propriedade, desde já os meus parabéns, porque cultura é vida. Não, eu agradeço, Luana, pelo carinho, reconhecimento, mas foi um trabalho que eu não faria se eu não tivesse tido o apoio da minha equipe, né? Da equipe que eu tive o privilégio de trabalhar junto à Secretaria de Cultura e Patrimônio. E, na verdade, o aniversário da Casa da Ópera foi dia 6 de junho, foi no início desse mês. Esse mesmo, aconteceu. Desculpa. Tínhamos diversas ações programadas Sim, para o aniversário antes da pandemia. No final do ano passado, eu já tinha acertado com o maestro Rodrigo Toffolo, da Orquestra Ouro Preto, e teria um espetáculo da Orquestra Ouro Preto belíssimo em homenagem à Casa da Ópera e em homenagem aos 250 anos de nascimento de Beethoven, que é esse ano também. Porém, esse espetáculo, né, não pôde se realizar em razão das restrições, né, da pandemia. Tínhamos também já uma parceria estabelecida com a Embaixada da França para diversas apresentações musicais e festivais de música francesa junto ao espaço. Já tínhamos fechado a segunda edição do projeto com o patrocínio da CEMIG, o De Conversa em Conversa, né, que recebe diversos nomes da música popular brasileira para apresentações que englobam não só a parte musical, como também um bate-papo sobre a vida, a carreira, né, o atual momento do país. A última edição foi um sucesso, nós tínhamos trazido Tony Garrido, Moraes Moreira, o Danilo Caymmi, Alice Caymmi, e esse ano já estava previsto alguns nomes, que eu destaco: Paulinho Mosca, Zezé Mota e alguns outros, né, que provavelmente, creio eu, que a doutora Deise Lustosa, que assumiu, né, a secretaria com a minha saída, deva manter, né, justamente sim. porque é um momento que Ouro Preto ela precisa retomar, né, assim que a OMS assim decidir, né, que teremos condições sanitárias, né, para a retomada das atividades culturais, é necessário uma retomada com todas as forças, justamente para que a cidade possa ter novamente, né, o seu protagonismo no cenário cultural, patrimonial e turístico do Brasil. Tínhamos, no dia do aniversário da Casa da Ópera, foi lançado, né, um livro sobre a Casa da Ópera, que eu tive a honra, foi um lançamento virtual, por óbvio, que eu tive a honra de fazer a apresentação. É um livro da musicóloga e cantora lírica e uma grande estudiosa, a Rosana Orsini, que atualmente é radicada na Europa, e organizou um livro com a participação de diversos nomes, né, do cenário cultural e musical nacionalmente conhecidos, e esse livro foi lançado no último dia 6. É um livro belíssimo e um presente à altura do que representa a Casa da Ópera para toda a cultura nacional. É um espaço que
Com muito orgulho, né? Como eu te disse, recebemos ano passado 25 mil pessoas entre visitantes, espectadores dos eventos, porque lá não é só um espaço museal, é um teatro e um teatro tem que ter vida. E o que é a vida no teatro? É ter apresentação e público. E conseguir também, junto ao Ministério Público, um recurso para a troca da cortina, da parte de iluminação da Casa da Ópera, um valor de R$ 80 mil para a execução dessas ações, porque no momento de crise, Luana, a gente tem que correr atrás dos parceiros, né? Sem dúvida. E para não desistir um santo para vestir outro, eu fui tentar onde a gente poderia conseguir eventuais parcerias e assim conseguimos com o Ministério Público, que eu destaco essa da Casa da Ópera, o material da educação patrimonial. Conseguimos também com o Ministério Público um valor para reformar o Corpo de Bombeiros em Ouro Preto, que era uma obra muito aguardada pelo comando do Corpo de Bombeiro. E Ouro Preto é uma cidade que não precisa nem dizer o óbvio da necessidade, né, do apoio ao Corpo de Bombeiro, que salva o nosso patrimônio edificado Sim, e a vida humana em momentos que são necessários. E o Corpo de Bombeiro precisava de uma adequação que o portão, por exemplo, não passava um caminhão na nova tipologia usada pelo Corpo de Bombeiro. olha a Então, incoerência. consegui, Tanto de, não o tem, próprio é um negócio santo de casa, ferreiro de surreal. pó, né? É, e conseguimos, com um projeto executado pela equipe, pelo engenheiro Renilson, que eu quero aqui até agradecer a parceria e o apoio dele, e conseguimos um recurso com o Ministério Público, um recurso à ordem de quase R$ 300 mil para fazer essa reforma. Recentemente, até mais uma vez eu volto na Cátia Bogeia, junto ao Robson, conseguimos a liberação do recurso da segunda etapa do restauro da igreja de Glaura, um recurso esse de quase R$ 3 milhões pelo IFAM. Foi uma batalha aguerrida da Cátia Bogeia, do Robson, que assumiu interinamente, né, com a saída dela, e conseguimos esse recurso. Quero também aqui agradecer o André Macieira, que é o chefe do escritório técnico do IFAM de Ouro Preto, que foi um parceiro e é um parceiro de todo momento da cidade e da causa do patrimônio cultural, e muito sensível, né, a todas as questões da cidade de Ouro Preto. A Matriz Santo Antônio e Glaura, ela passou pela primeira etapa de restauro com recurso oriundo de um termo de ajustamento de conduta com a Vale, né? E novamente esse recurso vem dessa mineradora e a obra não poderia ficar parada. E também, pouco antes de sair, foi feita a contratação da revisão dos projetos, né, para o restauro da Igreja de São Bartolomeu, que é outra ação muito necessária nesse momento, porque é uma igreja belíssima, com uma importância muito grande e que necessita dessa intervenção. E porque no momento da dificuldade financeira, a gestão da cultura e do patrimônio é um desafio diário, Luana, porque, infelizmente, na hora dos cortes, a cultura é o primeiro que leva a Quero. tesourada. E É, cabe ao gestor, primeiro, fazer a defesa, né, da importância da sua pasta, porque seria até redundante aqui de elencar o porquê que a cultura e o patrimônio é importante em Ouro Preto, e, ao mesmo tempo, também correr atrás de iniciativas, né, externas que possam somar junto aos esforços do próprio setor. Conseguimos uma intervenção também com uma parceria com uma empresa que estava fazendo um loteamento. Eles fizeram o restauro da fachada de uma capela em Cachoeira do Campo. E de pouco em pouco, né, a gente vai conseguindo fazer algumas ações na cidade. Fizemos também alguns restauros dos chafarizes em Ouro Preto, que eu destaco, né, o chafariz dos contos. Logo que eu assumi a secretaria, existia um projeto para
fazer, né, o restauro do chafariz dos Contos, e eu fiz uma revisão, né, em conjunto com a equipe deste projeto, porque o chafariz seria restaurado e não contemplaria o retorno da circulação de água. E eu, particularmente, com todo respeito, né, às outras intervenções que foram feitas, restaurar um chafariz e não colocar água no chafariz, porque o chafariz em Ouro Preto, ele foi concebido, não é uma fonte. O chafariz em Ouro Preto é um equipamento de fornecimento de água à população, porque não era toda a população que tinha água encanada naquela época, na época colonial. Então, o Uhum. chafariz, a grosso modo, seria o bebedouro público, né? Sim. Então, não colocar água no chafariz seria, no meu ponto de vista, o mesmo que restaurar uma igreja e proibir uma missa nela. E foi feita a revisão do projeto e foi contemplada a colocação de água e, inclusive, hoje, o chafariz ele se tornou um equipamento importante na pandemia porque ele fica aberto com sabão para as pessoas lavarem a mão, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde no momento da Covid. E o chafariz dos Contos, por exemplo, ele tem três grandes singularidades que seria um sacrilégio, né, não ter essa atenção. A primeira delas, ele tem uma réplica numa cidade nos Estados Unidos que chama Brasil. Foi um presente do então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, ao presidente americano, representando todas as cidades históricas do Brasil. Esse chafariz ele foi objeto de uma matéria da Globo na época da última Copa, mostrando a única cidade que chama Brasil que não estaria ligada no jogo da seleção. E foi interessante que esse chafariz estava com água. Eu falei, como que lá a réplica dele tem água e o daqui não? Ele também é tido como o primeiro monumento no Brasil com referência ao princípio da impessoalidade da administração pública, porque ele não faz referência na frase que ele tem no canto superior ao governador, e sim ao Senado de Câmara, que era um órgão colegiado. E a terceira, que chega a ser até hilária, né? Porque todo mundo acha que o populismo é algo recente na sociedade brasileira, que teria vindo, né? É uma invenção do século XX. Ele tem uma frase na parte superior que é populista na sua essência, que é o povo, eu resumi, que é uma frase em latim, que tem a grafia dela na parte superior do chafariz, o povo de boca cheia louvará o Senado que sua sede sacia. Então, é mais populista impossível. E nada mais que justo que voltasse a água. E, obviamente, a água potável, né? Porque as pessoas têm que ter condição para que a pessoa possa bebê-la. Então, foi colocado um filtro subterrâneo, de modo que a água continue, né? Tenha as características e as condições de potabilidade. Fizemos também igual investimento no chafariz do Taquaral, o chafariz das águas férreas, com a recuperação de todo o paisagismo do entorno. Colocamos pés de jabuticaba grande, de pitanga, cerca viva, todo um trabalho de paisagismo. Era um chafariz que ele tinha uma importância muito grande na história oral de Ouro Preto, porque diziam que as mães levavam os filhos para tomar, as crianças para tomar água nesse chafariz, porque a sua água seria medicinal, a água ferruginosa, né, com a presença do óxido de ferro, ela seria boa para cachumba e para verme. Então, diversas mães levavam seus filhos nesse chafariz. O desembargador Caetano Levi, que é marianense, me contou que também fazia esse trajeto com a mãe dele. Ele até esteve presente na inauguração. E também voltamos a água para lá, uma água potável. Está também previsto para ser investido esse ano o restauro do chafariz Dom Rodrigo,
que é muito importante. Ele não é no núcleo do centro histórico da cidade, ele está na antiga Estrada de Dom Rodrigo, né, que é indo para São Bartolomeu pela estrada de terra, uma estrada belíssima, um trajeto belíssimo, que eu até faço o convite, quem não fez, que o faça, que voltaram a Minas Profunda, fazendo esse caminho. Estrada Real Restauramos a igreja. lindo, é tudo lindo aí. É incrível. Quem nunca fez, que faça, que vale muito a pena. Restauramos Sim. a Igreja das Dores, em Cachoeira do Campo, um investimento de quase R$ 1 milhão pelo Fundo de Patrimônio. E outras ações no dia a dia, né? Informatizamos o atendimento dos projetos junto à Secretaria de Cultura e Patrimônio, porque a Secretaria ainda estava na era do papel. E com o apoio da Superintendência de Informática, conseguimos trazê-la, né, para o século XXI, para a era digital. Hoje, o arquiteto, o engenheiro, ele consegue dar entrada num pedido de maneira online, que vai gerar um protocolo, a grosso modo, fazendo uma comparação como se fosse um processo judicial eletrônico, que é muito importante. Temos vários colegas. Nívia, querida, um beijo para você. Nívia falou que não poderia perder a sua Então, a explanação. nossa colega de colune. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre os distritos, né? Eu sou apaixonada por Lavras Novas, já te disse isso em outras oportunidades. O distrito de Miguel Burnier, ele está fazendo a sua 10ª edição, dessa vez online, do festival. Existe alguma estratégia semelhante nos distritos para poder estar fomentando e levando, né, uma renda para essas pessoas que trabalham direto ou indiretamente com o turismo? O festival organizado em Miguel Burnier, quero aqui até destacar o trabalho do Marco Antônio, de todo mundo que está ligado a ele, que é um trabalho de resgate. Miguel Burnier é um distrito com uma importância histórica muito grande. Para se ter ideia, o imperador Dom Pedro II ele para primeiro em Burnier, antes de chegar em Ouro Preto, dada a importância industrial de Burnier. Burnier tem um conjunto tombado pelo município, com diversas construções com potencial muito grande, e o Marco Antônio, né, dada a pandemia, está realizando o festival agora de maneira online. É importante para fomentar a classe, né, o turismo, fomentar os produtores da cultura. E quando saí da secretaria, tínhamos já deixado alinhavado com a equipe para que o Fundo Municipal de Cultura pudesse, né, ser discutida a possibilidade de ser feita algumas apresentações através de lives, de modo, né, que o contemplado pudesse já realizar aquela ação. Mas tem um detalhe também do Fundo Municipal. Por que eu digo que ele trará um respiro para a classe? Porque o contemplado ele recebe o recurso antes de executar. E recebendo antes de executar, ele já pode fazer, né, jus de alguns compromissos que, porventura, né, na pandemia, ele não consiga arcar. Então, o fundo ele vai contemplar não só a sede, como os distritos. No último edital, metade foram de projetos dos distritos. Então, vejo que a publicação do fundo, como um instrumento de uma política pública, ele pode galgar todos os distritos de Ouro Preto, que tem a produção cultural, de modo, né, que a cidade inteira, na sua plenitude, seja contemplada. E olha só, já faltam 5 minutinhos para encerrar, mas eu gostaria que você falasse também que em 2019 foram registrados como bens imateriais do município o ofício das bordadeiras, das rendeiras e a festa do
Reinado, em uma das entrevistas que eu assisti para me basear o roteiro, né, das perguntas e também acompanho o seu trabalho, você falou que os dossiês eles foram feitos de maneira colaborativa. Acredito que com participação maciça da população através da audiência pública. Você poderia falar como é que foi essa sua conquista, né, frente a, né, ao importante ofício, né, desenvolvido na cidade? Antes de entrar, só vou falar rapidamente, teve um projeto que foi Sim. feito, o último projeto antes da minha saída, de fomento à renda, que foi com as bordadeiras, que até teve o registro, né, no final do ano passado que você mencionou. Quero aqui agradecer o Pedro Monteiro, que juntamente comigo nós capitaneamos um projeto junto às associações de bordadeiras e rendeiras de Ouro Preto, que eu quero registrar o meu agradecimento, né, a importância dos trabalhos do ofício de bordadeira e rendeira para Ouro Preto, e foi feito um trabalho de um financiamento coletivo, e com o dinheiro arrecadado foi adquirida as máscaras junto às bordadeiras e rendeiras, que é um patrimônio imaterial de Ouro Preto, e distribuídas gratuitamente nos pontos de ônibus para a população. Que Foi um lindo. projeto muito feliz. O Pedro teve um trabalho muito importante, e eu vejo, né, que serviu em dupla face, no aspecto da saúde, né, ajudando as pessoas que talvez não tivessem acesso para comprar uma máscara, né, muito bem feita, e as bordadeiras que tiveram uma renda nesse momento de dificuldade. Além de ser um trabalho com alcance social enorme, as máscaras ficaram belíssimas. E o trabalho, né, do registro das bordadeiras e rendeiras como patrimônio imaterial e da festa do reinado, é, ambos tiveram a participação popular, porque eles foram iniciados por provocação da sociedade civil e não de ofício pelo poder público. As associações de bordadeiros procuraram a secretaria para iniciar esse processo, bem como a equipe, né, a direção da AMI-REI, da Associação dos Amigos do Reinado, de modo que foi iniciado esse trabalho, um trabalho amplo de pesquisa, com a elaboração do dossiê, as entrevistas, o trabalho fotográfico, documental, e uma vez submetido, né, ao Conselho de Patrimônio, com Patrick, que quero agradecer a todos os conselheiros, né, pelo período que estive participando com eles dessa nobre missão, foi aprovado de forma unânime, e eu vejo que o registro de ambas as manifestações como um patrimônio imaterial de Ouro Preto é muito importante, porque é a chancela do poder público reconhecendo a importância daquela manifestação para Ouro Preto, e cria-se, né, a obrigatoriedade de uma política pública para aquela manifestação. Então, ela não fica refém do gosto do gestor. Se torna uma necessidade a manutenção do investimento permanente. Então, me é muito gratificante ter participado desse processo. Quero agradecer a equipe inteira, né? Porque sem o trabalho da equipe não conseguiríamos. E hoje, elas, com o reconhecimento, com a chancela do poder público, necessariamente precisam do apoio, sob pena de se perder o reconhecimento. Então, se torna uma obrigação. E isso é muito importante, porque é uma política com um alcance social muito grande, um alcance cultural muito grande e um alcance turístico também muito grande, porque se fomenta a geração de emprego, renda, circulação de pessoas na cidade. A festa do reinado, Luana, se você já veio, e se não veio, faço convite, é belíssimo, é um momento, né, de grande emoção, é a fé que canta e dança, é maravilhoso. O Ouro Preto recebe guardas de Congo, Moçambique, do Brasil inteiro. Quero aqui parabenizar a Kátia, o Kedson, o Capitão Rodrigo, todo mundo que está à frente, né, a Sidneia, todo mundo que está à frente
disso tudo e faço convite que venha Desculpa te conhecer. cortar, faltam 25 segundos. Meu muito obrigada por ter Eu que participado. Por favor, faça suas considerações finais. Faltam 16 segundos, vai cair. agradeço o convite, agradeço todo mundo que nos assistiu, que se manifestou, né? E dizer que foi uma grande honra poder participar dessa live com você.